O segundo postulado da teoria da relatividade especial de Einstein se refere à necessidade de formularmos as leis físicas de tal forma que as leis físicas tenham a mesma forma quando nós as escrevemos num referencial e no outro referencial. É a covariância, né, das leis físicas. Essa é uma exigência. É, na realidade, o postulado da relatividade. É um postulado extremamente importante, porque nós devemos escrever as leis físicas da mesma forma, num referencial e no outro. Ora, como é que a gente pode fazer isto? É como explicamos no caso das rotações, né? A gente vai conseguir a covariância das leis físicas se nós, em primeiro lugar, classificarmos as grandezas físicas em grandezas escalares de Lorentz, ou seja, são grandezas que são invariantes por uma transformação de Lorentz. Portanto, assumem o mesmo valor num referencial e no outro referencial, que está em movimento de translação, com movimento uniforme. Então, precisamos, em primeiro lugar, definir o que é uma grandeza escalar, depois construir ou inferir quais são as grandezas escalares, as grandezas vetoriais e as grandezas tensoriais. Muito bem. E agora, como é que fica a questão da covariância? Se eu definir ou se eu entender quais são as grandezas vetoriais, então vamos representar uma grandeza vetorial por meio de uma letra e com um índice, porque agora nós estamos falando de uma grandeza que tem 4 componentes, né? Claro, o μ aqui pode ser 0, 1, 2 e 3. De forma que agora uma grandeza vetorial tem um índice. Por que um índice? Porque essa grandeza vetorial agora tem 4 componentes nesse espaço quadridimensional, no espaço de Minkowski. Portanto, aqui, μ fica entendido que pode ser 0, 1, 2 ou 3. Ora, se eu tenho uma grandeza vetorial, né, então, de forma a assegurar a covariância, uma lei qualquer, né, uma lei qualquer, como a segunda lei de Newton, vai ser escrita num referencial dessa forma. Mas, no outro referencial, e a gente vai ver isso logo, num outro referencial, eu vou escrever esta lei sob a forma F'M igual a M vezes a linha μ. É claro que a linha 1 é diferente, com certeza, de A1.
A linha 2 é diferente, com certeza, de a linha de A2, e assim por diante. No entanto, apesar de serem diferentes, o fato é que, como F' também é diferente de F1, o fato é que a equação, ou esta equação, acaba adquirindo a mesma forma. Num referencial, né? Num referencial, digamos, esta é a forma desta equação para esse referencial aqui. Para esse referencial. Então, a forma da equação nesse referencial. Agora, no outro referencial, que está em movimento uniforme em relação àquele lá, a equação adquire esta forma aqui. Nesse referencial, eu escrevo essa equação nesse referencial, mas as duas equações têm a mesma forma. Se estas grandezas forem grandezas, esta e essa grandezas vetoriais. Agora estou falando de vetores, de quadrivetores de Lorentz. Ora, equações outras, né, como esta aqui, não vamos especificar quem é essa grandeza, mas se essa grandeza for uma grandeza tensorial, né, menos R sobre 2, né, vezes G AB igual a 8π sobre C a quarta, vezes G de TAB, né, essa é uma equação onde cada termo da equação se transforma como um tensor. Portanto, se eu escrever a equação em termos de tensores, essa equação é a equação escrita nesse referencial. No entanto, a equação, quando escrita nesse referencial aqui, assume a forma R' AB menos R. R é um escalar, portanto, ele permanece igual, né, tem o mesmo valor, vezes G' AB igual a 8π vezes G sobre C a quarta potência vezes TAB', transformados. Em resumo, para a gente garantir a covariância das leis físicas, essas leis são tais que cada termo na equação se transforma de uma forma específica em relação às transformações de Lorentz. Então, se este termo aqui é um tensor, este termo aqui tem que ser um tensor e este termo aqui tem que ser um tensor. Feito isso, fica assegurada automaticamente a covariância das leis físicas, porque se transformam da mesma forma, vamos ver agora, por uma transformação de Lorentz. E é isso exatamente o que assegura a covariância das leis físicas. É formularmos as leis físicas em termos de grandezas escalares, de grandezas vetoriais e de grandezas tensoriais de Lorentz. Ou seja, vetores em 4 dimensões com aquela métrica que nós explicamos antes. É disso que nós estamos falando quando falamos de quadrivetores de Lorentz, porque aqui tem uma questão envolvendo o produto escalar.